Graça e paz a todos, que a graça do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a um canal Casa de Promessa, um canal que fala sobre as promessas de Deus para mim e para você. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, como reagir diante da perda. E hoje eu estou gravando aqui na Tenda da Promessa, ao vivo, com nossos irmãos. Amém? Então não se esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar o seu comentário e assim fazer esta família crescer, para que a palavra de Deus chegue a muitas famílias. Nós já falamos sobre como reagir diante das provações. E nós, na introdução, nós falamos sobre a diferença entre provação e tentação. Toda tentação, ela vem do maligno e vem para te destruir e te fazer pecar e te afastar de Deus. E toda provação, ela vem de Deus para a sua edificação, para se aproximar do nosso Deus. E no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre como reagir diante das provações. Sinta-se amado por Jesus. Em vez de você murmurar, ficar angustiado diante das provações, você deve se sentir amado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que Ele prova. Então, se você está sendo provado, é porque Deus ama você. Amém? E segundo, nós falamos sobre como reagir diante das provações. Parte 2. Sinta-se alegre por ser provado. Sentir-se alegre vai evitar de você murmurar contra Deus. É comum muita gente, na hora da provação, em vez de se alegrar, começa a murmurar. Ele se acha o último biscoito do pacote. Então nós precisamos entender que a alegria diante das provações, você vai entender que Deus, Ele é fiel e nunca desampara os seus. Eu costumo dizer que o desânimo, a angústia, a tristeza pode ser uma difamação contra os princípios de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: na presença de Deus, a fartura de alegria. Na presença de Deus, a tristeza pura de alegria. O seu posicionamento é ficar alegre diante das provações. E hoje eu quero falar com vocês sobre como reagir diante das provações, parte 3. Sinta-se desafiado a perseverar até o fim. Por incrível que pareça, a provação vai forjar o teu caráter de perseverança. Deus nunca vai permitir seus filhos serem provados se não tivesse a intenção de perseverar. Olha que Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz, se você puder acompanhar, acompanhe. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Observe bem, feliz é o homem e a mulher que persevera com perseverança, sem desanimar, sem retroceder, sem murmurar, porque depois de ser aprovado, vai receber a coroa da vida. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Coroa da vida não é salvação.
Coroa da vida é galardão, porque ninguém persevera para se salvar. A pessoa é salva, por isso persevera. Então nós precisamos entender, já dizia o Santo Agostinho, né? Que eu não persevero para me salvar. Eu persevero porque sou salvo. A provação é a hora que a nossa fé é testada. No tempo difícil podemos abandonar ou até mesmo continuar. Vai depender de você. Será que na hora da provação você vai abandonar ou vai ser um combustível para você continuar firme diante de Deus? Lembrando que Jesus nunca desistiu de ninguém. Por que você vai desistir de Jesus? Então perseverem. Muitos desistem quando são provados. Na parábola do semeador, Jesus chega a dizer que a semente que caiu entre os espinhos são sufocados com o mundo, porque na hora da provação acabam desistindo. Então não desistam, continue firme. Precisamos entender, amados, que a tentação, a provação são humanas e são passageiras. Essa provação que você está vivendo hoje tem data de validade. Deus não te convidou para morar no deserto. Deserto é passagem. Mas eu costumo dizer que tem crente que nunca deveria sair da provação. Por quê? Porque quando está sendo provado, na provação mesmo, ele ora, ele lê Bíblia, ele não congrega, ele não falta vigília, ele busca a Deus. Então nunca deveria sair da provação. Se eu fosse Deus, você eternamente ia estar na prova. E até mesmo a Bíblia diz que por muito sofrer é que muitos herdarão o reino de Deus. Veja como a provação ajuda a pessoa a permanecer diante de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse a força humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-lo e sair delas. Ou seja, toda provação, toda tentação, elas são humanas. Mas Deus não vai permitir você passar por tentações que você não vai suportar. Se Deus permitiu você passar por essa prova, é porque Ele sabe que você é capaz de continuar, de suportar. Então, suporte. Não sobreveio tentação se não fosse humana. Deus é fiel e não vai permitir que sejais tentado além das vossas forças. Se não pode voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, se arraste, mas não desiste. Já falava Martin Luther King. Então, a perseverança é isso. É você nunca desistir, nunca se dobrar diante da circunstância. Mas a pergunta é, por que perseverar? Por que a perseverança é importante na vida do crente, na provação? Primeiro, a perseverança gera maturidade e integridade. Olha que Tiago 1, 2 a 4 diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A perseverança vai produzir na tua vida a maturidade, a ponto de entender que tudo que acontece é com a permissão de Deus na sua vida. A maturidade é a estatura do varão perfeito, é o que Deus quer para você. O que é um cristão maduro? É aquele que anda com as próprias pernas, é aquele que entende a palavra, é aquele que já tem o conhecimento da Escritura Sagrada. Não é aquele crente mimimi, que qualquer coisa fica chateado, por qualquer motivo quer sair da igreja. Um cristão maduro é aquele que ele passa por provações e não culpa ninguém. Ele entende que tudo que acontece tem a permissão de Deus. Ou seja, a perseverança vai forjar o seu caráter em Deus, a sua integridade. Ou seja, porque eu estou usando muito a José, porque José, Deus disse que ele seria um governador, ele ia governar sobre os seus irmãos. Mas antes disso, José foi odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, jogado dentro do poço, foi trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele, injustamente ele foi preso. Sabe quanto tempo ele ficou preso? Aproximadamente 40 anos preso. Tudo para quê? Para que quando ele saísse da prisão para a sala do governador do Egito. Deus permite você passar por provações para você estar maduro, para resolver, para decidir coisas importantes. Já diz uma frase, não me lembro quem foi que falou: pessoas inteligentes discutem ideias, pessoas inferiores falam sobre coisas, sobre pessoas, fofocam. Então, somente pessoas maduras em Cristo é capaz de compartilhar visão, ideia, a visão da presença de Deus. Segundo, perseverança é resultado do fruto do Espírito Santo. Por que perseverar? Porque é um dos frutos. Você tem a força do Espírito Santo. Olha como diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Você vê aqui a perseverança. Sabe, amado? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem a capacidade dada por Deus para perseverar até o fim. Amém? Terceiro, a perseverança, ela testemunha a fé que temos, a fé que você possui. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entretecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que você tem muito mais valiosa do que os outros que parecem, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra
quando Jesus Cristo for revelado. Amado, quando você é provado e permanece de pé com perseverança, Jesus é glorificado. Até mesmo porque Satanás, ele faz de tudo para te tirar da presença de Jesus, para envergonhar o Evangelho. Mas quando ele não consegue e você continua de pé, Deus está sendo exaltado na sua vida. Quantas pessoas não desistiram porque você não desistiu? Quantas pessoas decidiram estar de pé por causa do teu exemplo, por causa do nosso exemplo, da decisão de estar em pé? Uma coisa eu aprendo com o cubo. O cubo, qualquer posição que você jogar e ele cair, ele vai cair de pé. Então seja um cubo que caia sempre de pé. Porque a vergonha não é cair, mas é ficar caído. Porque todos nós somos sujeitos a cair. Mas se caiu, reconheça, recomece e persevere até o fim. Vocês vão glorificar o nome de Deus, apesar pelo fogo. Sabe, mano, o fogo da provação. Mas quem gosta de estar na provação? Ninguém. Mas nós precisamos entender que a provação, ela glorifica o nome de Jesus. Amém? Um quarto. A perseverança testifica também de que você serve a Cristo. Olha que versículo poderoso, mano. 1 Pedro 4, 12 a 14. Você sabia que na Bíblia tem mais texto falando sobre provação do que vitória? Pelo que eu percebi, eu posso estar enganado, tá bom? Você pode aí comentar. Você se enganou, tá bom? Me ajude aí, tá? Agora veja bem, 1 Pedro 4, 12 a 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que versículo! Que versículo lindo, amado. Amado, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-lo, como se fosse algo estranho. Cai por terra essa ideia de algumas campanhas que diz: para de sofrer, porque a marca da igreja de Cristo é a cruz, é o espinho. E ninguém vai usar uma coroa de glória se primeiro não usar uma coroa de espinho. E ninguém vai andar na rua de ouro se primeiro não carregar uma cruz. E ninguém terá vestes brancas se não tiver vestes vermelhas, manchada pelo sangue da perseguição. Ninguém entrará triunfando na glória de Deus se primeiro não renunciar esse mundo aqui. Sabe, amado? Eu quero dizer que a prova não é algo estranho para nós. Eu até estranho quando não estou na provação. Isso é estranho. Meu Deus, está muito bem. Será que eu não estou sendo crente suficiente para mim? O que está acontecendo? Amado, quando tudo está bem na sua vida,
Faça essa pergunta: será que eu realmente estou agradando a Deus verdadeiramente? Sabe, querido, quando você serve, a Bíblia diz, eu não coloquei aqui o versículo, mas Tiago diz: aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá o quê? Perseguições. O mundo nunca vai amar a igreja. O mundo sempre vai odiar a igreja. Nós não somos deste mundo. Nós somos de Deus, no reino dos céus. Ou seja, amado, a Bíblia está dizendo aqui que é para você ficar triste, abatido, desanimado, de jeito nenhum. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Para que também, quando a glória for revelada, vocês exultem com alegria. Mas nossa alegria nunca deve ser quando você ganha um presente ou é promovido na empresa. Na nossa maior alegria é porque servimos a Cristo. E o nosso tesouro, o nosso galardão está por vir. Amém, querido? Que mais? O quinto. A perseverança gera o galardão. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Como eu falei na introdução, a perseverança é para galardão e não para salvação. Imagine, irmão Batista, Deus, o próprio Senhor Jesus, colocando uma coroa de glória pelo trabalho prestado aqui na terra. Imagine, irmã Antônia. Imagine, irmão Crevi. Imagine cada um que está aqui presente na igreja. Imagine você estar assistindo aqui no YouTube, sabe? Deus colocar uma coroa de glória. Hoje você carrega uma coroa de espinho. Mas um dia Deus vai tirar essa coroa de espinho e colocar uma coroa de glória. Eu sei que vai ser muito forte, eu vou dizer. E se você não entender, você coloca eu não entendi. Quando você chegar lá no céu, você não terá nenhuma ruga, nenhuma marca. Você terá perfeição, igual à imagem do próprio Filho de Deus, igual ao corpo de Adão, sem nenhum defeito. Mas quando você olhar para Cristo, você vai ver a marca de uma maldição. E que maldição é essa? Um buraco nas suas mãos. O furo do seu lado não vai sair de Jesus. Mas tem prova disso? Tem. Quando Jesus apareceu para Tomé, foi o que Jesus disse: Tomé, toca. Aqui, Tomé. O homem das mãos furadas. Eternamente. Para quê? Para que nós não tivéssemos ruga, ferida na eternidade. Eu sei que é muito forte, eu acabei de dizer. Eu, para mim, penso que é muito forte. Por quê? Porque Jesus, nós nunca vamos esquecer o que Jesus fez por nós. Ele perseverou. Imaginem se Jesus desistisse da cruz. Ninguém seria salvo. Ele perseverou na cruz. Persevere hoje também. Que suporta com perseverança, porque quando for provado, aprovado, receberá a coroa da vida, a premiação. Deus tem uma coroa para cada um de nós. E não importa, amado. Deus, Ele quer dar uma coroa para você. Então a perseverança é um fruto do Espírito e vai caracterizar alguém que é salvo em Cristo Jesus. Quando alguém é salvo pelo Espírito Santo, ele não desiste, ele não retrocede, ele persevera, ele pode até cair,
mas nunca desiste. A salvação, ela é a garantia daqueles que perseveram, no sentido de que a perseverança é um fruto da presença de Deus. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguns estudiosos chegam a dizer que a expressão mais correta no original é: aquele que for preservado até o fim, este será salvo. Ou seja, a salvação não é por mérito, não é pela perseverança de si mesmo na força do braço, mas é porque Deus te sustenta, porque Deus faz com que você persevera até o fim. E a conclusão é, em João 16, 33, se referiu a estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas ter bom ânimo, eu venci o mundo. Com perseverança, você é capaz de chegar no final da jornada e cantar o hino da vitória. Essa é a palavra, né, que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dizer algo para vocês. No próximo vídeo, nós vamos ter a conclusão desta ministração da parte de Deus para você. E eu quero desafiar você. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar precisando ouvir uma palavra como esta. E não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de deixar o seu like e de deixar um comentário, tá bom? Então, desde já, muito obrigado, né? No nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui gravando na Terra da Promessa para o Brasil e para o mundo inteiro. Até o próximo vídeo.